Então nós vamos ao nosso primeiro tema, que, bom, como não podia deixar de ser, é planejamento. Muito importante que nesta atividade de vender haja planejamento. Você vai me dizer, bom, mas eu não gosto de planejar, eu nunca planejei, eu nunca precisei planejar. E alguns veteranos de vendas talvez até lhe digam, não, que negócio de planejar é besteira, eu nunca planejei, estou vendendo. Cuidado. Muito importante ouvir conselhos, mas é preciso ter muito cuidado com os conselheiros. Porque há muita gente que, por não saber fazer, não sabe valorizar. Com certeza você não conhece ninguém, em nenhuma profissão, nenhuma, que tenha sucesso, tenha tido ou tenha sucesso, ou venha a ter sucesso no futuro, que não tenha disciplina. Sem disciplina não se vai a lugar nenhum. Não aquela disciplina chata, desagradável, que aborrece, que incomoda. Não. Uma disciplina feita com prazer de fazer, porque nos ajuda a vencer dificuldades. O planejamento em vendas, ele se confunde muito com o pré-venda. É a preparação para a venda. Quando você planeja a venda, quando você planeja a sua atividade, você tem que responder, e nós vamos ver ao final, toda esta listagenzinha simples, mas muito importante, das perguntas que nós temos que responder quando vamos planejar alguma coisa. Eu tenho certeza que se você um dia já foi convidado para ser padrinho ou madrinha de casamento, você começou a planejar tudo o que você ia fazer desde o momento que você foi convidado. Com certeza. Ou se você gosta de pescar, você vai planejar a sua pescaria com meses, no mínimo semanas de antecedência, porque você sabe, nada pode dar errado. Se nessas atividades que não são tão importantes assim para o nosso bolso, para o nosso futuro, nós planejamos tudo porque não pode nada dar errado, vamos planejar também com prazer, o mesmo prazer, a nossa profissão e o nosso trabalho. Então, o planejamento em vendas se confunde muito, como eu já disse, com o pré-vendas. Isto é, tudo o que você faz antes do ato de vender. Ou antes de você atender o seu cliente na sua loja, ou antes de você chegar do seu cliente quando você vai à rua. Então, você tem que responder 8 perguntinhas. Toma nota. É muito importante. No final, nós vamos fazer uma recapitulaçãozinha, mas é importante, presta atenção. A primeira pergunta, o quê? O que é muito importante, porque a primeira coisa que se faz no planejamento é definir o objetivo. O que você quer? O que você pretende? Que coisas nós podemos planejar em vendas e definir objetivos muito claros para nós? Primeiro, nós podemos planejar o uso do nosso tempo. Pessoas que trabalham em cidades muito grandes, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, enfim, grandes cidades, têm grandes dificuldades de deslocamento e a perda de tempo é enorme. Tempo é um fator fundamental na vida da gente. Nós não podemos desperdiçá-lo nunca. Então é muito importante que você tenha cuidado com o seu tempo. É algo que você pode planejar. E você pode planejar, por exemplo, definindo o seguinte, o que eu quero? Eu quero desperdiçar o menor tempo possível do meu dia a dia de trabalho. Ou eu quero atender da maneira mais objetiva o cliente ou a cliente que entra na minha loja. Você pode planejar, por exemplo, como você vai se aproximar do cliente. Como é que você vai dizer, o que você vai dizer quando você se aproxima dele? Ou quando ele se aproxima de você ao entrar na sua loja. Neste caso, não diga mais como a maioria faz. Pois não, as suas ordens. É desagradável e é amador. Pessoas, quando se aproximam umas das outras, se cumprimentam. Claro. Então, cumprimente a pessoa que entrou na sua loja com um sorriso, com um bom dia, não com aquele grunhido, dia, noite. Não. Expresse a sua alegria em receber essa pessoa. Muito bom dia, a senhora vai bem, é um grande prazer recebê-la, ou é um grande prazer recebê-lo. Ou seja, passe para a pessoa o prazer de estar com ela, porque isto é muito importante.
Nesta fase da entrevista, na fase que você está se aproximando do cliente, vai conversar com o cliente, muito importante que você use a palavra novidade. A palavra novidade tem um efeito mágico na cabeça das pessoas, porque qualquer pessoa que diga para você, eu tenho uma novidade para você, você para imediatamente para ouvir, porque novidade nós queremos saber, nós gostamos de novidade. Então, tenha sempre uma novidade. Se você não tiver novidade para dizer para o seu cliente, você não tem nada para dizer. E, finalmente, você pode planejar o encerramento. Como é que você vai fechar o negócio? Então, veja a importância da pré-venda. O que você vai fazer? Depois que você resolver este o quê, resolva a segunda pergunta. Por quê? Por que você tem que planejar? Por que é importante não perder tempo? Por que é importante saber os seus argumentos? Por que é importante conhecer as necessidades do cliente? Ou seja, explique para você, dê a você as razões para você ter feito esse trabalho. Por que você fez isto? Qual é a utilidade disto? É desta hora em que a gente pensa no porquê do objetivo, é que eles se tornam mais fortes, mais dentro de nós, nos dão mais força. Então, temos já duas perguntinhas. O que fazer, decidir metas e por que fazer. A nossa terceira questãozinha é muito simples. Quando? Todo objetivo, toda meta, todo planejamento tem uma data. Por exemplo, você vai trabalhar a partir de amanhã, dia 8. Que tal você fazer alguns registros para no dia 8 de junho você ver qual foi a mudança que você fez em você, nos seus resultados neste mês, em comparação com o mês que acabou ontem, ou anteontem. Você pode medir resultados. Aliás, você sabe melhor do que eu. Em vendas, o que não tem número, não existe. Então, coloque número nas suas coisas. Quando? Uma data, até o dia 8 de junho, e aí você vai medir, de 8 de maio a 8 de junho, quais foram as mudanças que você fez em você. Vamos ver agora como. O que você vai fazer? Como você vai agir? Que ações você vai praticar para atingir aquele objetivo que você se determinou? Como é que você vai, por exemplo, economizar tempo? Como é que você vai fazer a pesquisa, para descobrir necessidades, como é que você vai descobrir as utilidades do seu produto para o seu cliente. Enfim, como você vai agir, que ações você vai praticar. Isto é, como é que você vai se comportar para atingir aquele objetivo que você se determinou. Então já temos o que, por quê, quando e como. Onde? Onde você vai agir para atingir aquele objetivo, para você fazer aquelas ações que você decidiu que vai fazer. Então, onde você vai agir? Muito importante. Um outro tema, quanto? Outra pergunta, quanto? Quanto tempo você vai dar para você, todos os dias, para você planejar? Muito importante que você decida isto, quanto tempo você vai dar para você. Porque se você não tem o hábito de planejar, desta maneira, como eu estou tentando lhe ensinar, no começo vai parecer muito complicado, porque tudo no começo é difícil. Tudo que nós não temos o hábito de fazer, quando a gente quer começar a fazer, tudo sempre no começo é muito difícil. Depois, a prática vai fazendo isto automaticamente. Fica muito simples, mas você precisa se dar um tempo para adquirir este novo hábito. Então, quanto tempo? 5 minutos? Antes de começar a trabalhar, 10 minutos, antes de você ir para o trabalho, você se preparar corretamente. Veja, você não faz nada na vida sem se preparar. Não pode ir para a venda sem se preparar, porque cada cliente é um desafio diferente do outro. Aquela cliente que entrou na sua loja e que queria comprar uma blusa é diferente da outra cliente que entrou na loja para comprar uma saia. Ou aquele cidadão que entrou para comprar uma gravata, não tem o mesmo apelo, não tem a mesma vontade, o mesmo desejo de outro que entrou para comprar uma camisa. Quando você vai a um cliente, cada cliente é diferente do outro, você sabe disso melhor do que eu. Antes de entrar no cliente, se dê o direito de pensar. Pense o que você vai fazer. Você vai fazer mais bem feito. Agora vamos ver quem. Isto é uma questão importantíssima. Quem pode te ajudar a você adquirir este hábito novo de se programar?
E quem pode te atrapalhar? Quem pode te atrapalhar, eu sei. Quem pode te atrapalhar são todos os teus colegas de trabalho que não sabem planejar e não dão valor a esta atitude, a esta atividade. Você sabe qual é o pior inimigo do vendedor que vende? O pior inimigo do vendedor que vende é o vendedor que não vende. Porque aquele que não vende, ele tem que atrapalhar o que está vendendo. Ele tem que azucrinar a cabeça desse cara, porque senão ele fica exposto. A mediocridade dele, a incompetência dele fica exposta. Então ele tem que atrapalhar você. Então cuidado com essas pessoas. Relacione quem são as pessoas que você vai aproveitar, vai usar, vão ser úteis para você, vão poder te ajudar. E faça uma relação daquelas que você vai evitar, que você vai fugir delas, porque elas não servem nem para elas, quanto mais para você. E, finalmente, nós temos a última questão, que é quais? Quais são as dificuldades que você acha que vai ter para adquirir este novo hábito de planejar a sua função, planejar o seu trabalho, para você trabalhar melhor, para você ter mais e melhores resultados? Vou dizer a você, você tem que saber quais serão as dificuldades. A primeira eu já vou lhe dizer, sabe qual é? É a sua falta de hábito. É o fato de você não estar acostumado a esta atividade de planejar. Com certeza, você, todos os seus condicionamentos, todo o seu passado, neste instante mesmo, agora que eu estou falando com você, nesse instante estão dizendo para você, não preciso disso, não é importante. Não faça isso. Antes de você ver quais são os resultados que você vai obter, não faça isso. Com certeza, não rechace esta minha sugestão, antes de experimentar. Com certeza, você já viu como é que uma criancinha de 3, 4 anos, reage quando a mãe coloca na frente dela uma comida que ela nunca viu. Já sabe como é que é, né? Ela diz assim, não gosto. E a mãe, como toda boa mãe, diz sempre o mesmo discurso, né? Oh, meu amor, como é que você sabe que você não gosta? Você já experimentou? E a criança diz, não, mas eu sei que eu não gosto. Isto, em criança, chama criancice. Ela não experimentou e não gosta. Agora, sabe como é que chama na nossa idade? Chama burrice. Não cometa essa burrice. Não faça isso com você. Experimente planejar. No começo vai ser difícil? Vai. Mas não tem importância. Você vai superando a dificuldade aos poucos. Lembra-se quando eu falei, se você foi convidado para ser padrinho ou madrinha de um casamento, ou se você foi pescar, ou se você vai a um cinema, você responde estas questões todas, toda vez que vai a algum lugar ou tem que planejar uma atividade. Só que você não planejou por escrito, você planejou automaticamente. Só que o trabalho é importante demais para ficar no subentendido, para ficar naquela que eu já sei. Experimente. Com certeza você vai gostar de planejar, porque vai fazer com que você ganhe mais dinheiro, vai fazer com que você sinta mais prazer em trabalhar, você vai ficar menos sujeito às circunstâncias, a fatos negativos, você vai ser pego menos de surpresa, porque você vai estar mais seguro de si mesmo. E isto é importantíssimo na nossa profissão. Então, planeje. Vamos rever as nossas 8 perguntinhas? Vamos lá. O que? Por quê? 2. Quando? 3. Quem? 4. Quanto? 5. Onde? 6. Como? 7. E quais? 8. 8 questões. Se você é empresário, planeje, por exemplo, dobrar o faturamento da sua loja. E respondendo estas 8 questões, você vai começar a encontrar soluções que você não tinha antes. Então, tanto na sua vida quanto no seu trabalho, você pode e deve planejar. Eu quero encerrar com um pensamento positivo. Presta atenção. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, jamais duvide do seu sucesso.
que este tema? Porque normalmente quem tem que ter competência comercial não é apenas um gerente de vendas, não é apenas um vendedor. Quem tem que ter competência de vendas, na realidade, é a empresa. É ela que precisa ter competência comercial. Porque há empresas, inclusive, que dificultam o trabalho do seu gerente, do seu diretor, do seu supervisor e dos seus vendedores. Há empresas, inclusive, que nós ouvimos dos vendedores e dos gerentes o seguinte: professor, é mais fácil vender lá fora do que aqui dentro. É muito complicado. É só você trazer um pedido e tudo se complica aqui dentro. Quer dizer, são empresas que não têm um esquema comercial definido, bem claro, né? Porque sem um ambiente favorável também, não há possibilidade de talentos se desenvolverem. Quer dizer, se você não tem um processo correto, se você não tem um ambiente, como se diz normalmente, se você não tem como plantar, você não vai colher. Quer dizer, não é a planta, mas é o solo, é o trabalho, é o ambiente, é o tratamento que se dá, que faz com que a semente frutifique. Então, sem um ambiente correto, também fica muito difícil você ter um esquema competente de vendas, por maior que seja a competência de vender que as pessoas tenham. Porque para muitos empresários também, ainda vender é um mal necessário. Muitos empresários, lamentavelmente, ainda entendem isto, que vender é algo que dá trabalho, que desgasta. Ouvia outro dia de um empresário o seguinte pensamento: professor, vendedor eu não atendo nem os meus, porque eu não gosto desse negócio. E, resultado, esta empresa jamais terá um esquema que vende, que é importantíssimo conforme nós vamos ver, né? Porque na maioria das empresas também, o problema não está apenas no vendedor. Muitas empresas nos chamam: olha, precisamos treinar os nossos vendedores, precisamos motivar os nossos vendedores. Isto, na realidade, é muito fácil de fazer, não é a coisa mais difícil do mundo, não. É perfeitamente possível, né? Muitas empresas, inclusive, estão usando as nossas fitas aí do nosso primeiro curso do Técnica de Vendas para treinar os seus vendedores. E temos retornos que os resultados são ótimos. Quer dizer, treinar não é muito difícil. O grande problema é que muitas vezes o problema não se resolve com treinamento. Na hora em que o esquema de vendas não é o esquema correto, a empresa não tem uma competência comercial, vender é muito complicado. Quer dizer, não é treinar, é muitas vezes, inclusive, desperdício, treinar, gastar com treinamento. A direção de vendas que não entende de vendas, que não tem o hábito de entender de vendas, ela dificulta as ações, porque ela toma decisões erradas. Porque por não entender, ou por não gostar, ou por não estar preparada, ela toma decisões erradas. Ainda outro dia, numa palestra, eu perguntava para empresários: quantos aqui presentes já fizeram um curso de venda sequer? E apenas meia dúzia, 4 ou 5 levantaram a mão. Quer dizer, a grande maioria nunca fez um curso sequer de vendas. Como é que pode tomar decisões sobre vendas? Fica muito complicado. É muito fácil errar na hora em que não se tem conhecimento profundo das decisões que têm que ser tomadas. Segundo aspecto que tem que ser mudado também, muitas vezes, é a área comercial. Não é um problema de treinamento, mais uma vez, porque muitas áreas comerciais que nós encontramos, há gerentes, diretores comerciais que estão acomodados, viciados, que não fazem mudanças, que não têm disposição para fazer mudanças que precisam ser feitas para poder mudar os resultados de vendas. Então, duas coisas já vimos: temos muitas vezes que mudar a direção da empresa, que tem que criar um ambiente favorável. Segundo, a gerência de vendas, a administração direta de vendas, que muitas vezes também não é a mais competente, não é a mais correta, não faz a coisa da maneira melhor, né? E o terceiro aspecto que tem que ser mexido também, nisso que nós estamos chamando de esquema que vende, são realmente os vendedores. Porque ainda há muitos vendedores que entendem que precisam vender produtos e serviços. Quando nós já vimos isso está errado, isso não acontece mais, isso não se faz mais. Hoje temos que vender soluções, temos que vender lucros. Então não é mais explicar produto ou serviço, não adianta explicar o consórcio, tem que mostrar quais são as soluções do consórcio.
Não adianta querer vender seguro, tem que mostrar quais são as soluções que o seguro está trazendo para o cliente. Então, quer dizer, são 3 níveis que nós precisamos mexer. Na direção da empresa, na direção objetiva de vendas, departamento comercial e nos próprios vendedores. E o que é preciso para uma empresa ter um bom esquema de vendas? Em primeiro lugar, é preciso que a empresa seja ética. Porque se ela não for ética, ela realmente jamais terá um esquema que vai vender. Jamais. Ela pode até vender, mas ela estará sempre criando mais problemas do que soluções. Ser antiético é suicídio coletivo. Repito, ser antiético é suicídio coletivo. Segundo, a empresa, para ter um bom esquema de vendas, precisa de pelo menos um super vendedor. Não é que ele seja vendedor na expressão da palavra. Ela precisa ter alguém que sente vendas, que tem sensibilidade para vendas, que raciocina vendas, que respira vendas, que tem tino comercial, como se dizia antigamente. Um, pelo menos. Alguém que saiba raciocinar corretamente sob o aspecto comercial. Terceiro, ela tem que ter um processo organizado, disciplinado, ordenado, eficaz de controles, para que ela possa ter um esquema bom de pré e pós-venda, que dê apoio ao ato da venda. Sem pré e pós-venda, não há um saudável esquema de vendas, porque nós já vimos isto, vender hoje não é mais o ato de vender, é um processo que vende. Há muitas empresas que estão vendendo hoje muito mais com o pós-venda do que com a venda. Há muitas empresas que estão hoje corrigindo os seus erros porque fazem pré-venda, porque fazem controles. Então, há necessidade de ter, para um bom esquema de vendas, um bom processo competente, eficaz, ordenado, de pré e pós-venda. Ela também tem que ter um esquema inteligente de remuneração. Nós temos encontrado verdadeiros absurdos em matéria de remuneração nas empresas. Outro dia uma empresa nos mostrava que o vendedor era muito bem remunerado e o supervisor pessimamente remunerado. Me diga, como é que você pode ter uma liderança se você remunera erradamente? Jamais vai ter. Não vai ter competência para dirigir. Por quê? Porque as pessoas competentes não vão se sujeitar àquele ganho. Numa outra empresa encontramos exatamente o contrário. Os vendedores ganham mal a beça e os gerentes e diretores e supervisores ganham uma fortuna. Quer dizer, isto acomoda as pessoas. Porque ganham demais, não precisam lutar. O sistema inteligente de remuneração é aquele que remunera melhor os mais competentes e que não permite acomodações. Porque não pode deixar acomodar, porque se deixar acomodar, acomoda. Então, é preciso ter um esquema inteligente. Um outro aspecto importante no esquema que vende, o esquema que vende tem que ser capaz de nos dizer quanto é que nós estamos deixando de vender. As empresas normalmente só têm controle sobre o que vendem. Elas nunca sabem quanto é que elas estão perdendo. Se eu tenho um vendedor A, que vende normalmente em média R$500, e um vendedor B, que vende em média 300, quando o vendedor B vai vender, ele vai vender em média 300. As empresas ficam satisfeitas porque ele vendeu 300, quando na realidade deveriam estar dizendo, deixamos de vender 200, porque se fosse A que fosse lá, nós teríamos vendido 500. Então, nós temos que ter um esquema que nos mostre quanto é que estamos deixando de vender. É preciso que antes de tratarmos de gerência e administração de vendedores, nós tratemos disto. De um esquema competente, de um ambiente competente. Porque nenhum gerente competente sobrevive a um esquema incompetente. Nenhum vendedor competente sobrevive a um gerente incompetente. Então, a empresa tem que ter espírito, tem que ter foco comercial. Então, é preciso gerar realmente mudanças. Não há corpo sem coração, mas não há também coração sem corpo. Não há empresa sem área comercial. Não há área comercial sem empresa. A empresa é importante, mas a área comercial também é importante.
Por que temos que ter talentos para comprar? Por que temos que ter talentos para produzir? Por que temos que ter talentos para administrar? Por que temos que ter talentos em todas as áreas? Por que em vendas podemos fazer de qualquer maneira? Muitas empresas nos dão esta impressão. Vendas nós podemos fazer de qualquer jeito. Não. A empresa tem que ter uma administração, como já vimos, competente em vendas, que entenda pelo menos um pouco, que é para pelo menos não tomar decisões equivocadas, né? Não há melhoria sem mudanças. Uma empresa que seja cega, ou, desculpe a expressão, burra comercialmente, ela jamais valorizará corretamente o trabalho que vendas está realizando, porque ela não saberá nem avaliar. Quanto mais remunerar, incentivar, quanto mais fazer com que as coisas realmente melhorem, aconteçam. Então, é o ambiente e o esquema, conforme nós estamos já repetindo. A empresa também tem que ter estratégias e táticas comerciais, porque ela não pode ter apenas competência para comprar, competência para produzir, competência para administrar, competência para controlar. Ela tem que ter também competência para vender. E esta competência não está apenas em algumas pessoas ou uma pessoa, ela tem que estar no todo da empresa. Inclusive, as pessoas que não estão diretamente ligadas a vendas, elas têm que ser treinadas ou pelo menos alertadas de que são as vendas que fazem com que todos tenham um emprego. Porque se não houver negócio, não tem empresa. Então, todos têm que ser geradores de negócios. Todos têm que ter espírito, pelo menos, de não desvender. Pelo menos não desvender, né? Muito bem. A empresa, enquanto a empresa entender também que treinar é despesa, ela vai continuar fazendo coisas inconvenientes. Porque se ela não investe em talentos, como é que ela vai ter talentos? Como é que ela vai poder cobrar resultados, melhorias, avanços, mudanças, se ela não investe nisto? Outro dia, conversando com um empresário que não tem nenhum cacuete comercial, mas é dono de uma empresa, eu perguntava a ele: por favor, me diga, fulano, de todo o dinheiro que você investiu na sua empresa, quantos por cento foi na sua área de fabricação? E ele me diz: olha, professor, uns 75%. E na sua área administrativa e financeira, quanto você investiu? Ah, com esse negócio de informática, eu acho que uns 20%. Eu digo, então sobrou 5% para você fazer dinheiro. Será que está certa esta relação? Será que valeu a pena jogar 95% do dinheiro na retaguarda e apenas 5% para fazer aqueles 95% valerem a pena? Mas quanto é que normalmente a empresa investe no treinamento de área comercial? Normalmente é pouquíssimo, infelizmente. Nós ainda temos empresários que entendem que vender é uma coisa que vai acontecer. Não vai, não. Ou você sabe fazer, ou elas não acontecem. O que é um bom esquema de vendas? Um bom esquema que vende, ele primeiro não explora os clientes. Porque se ele explorar os clientes, ele sobrevive muito pouco. Ele não engana clientes, não assusta clientes, não mente para clientes, não perde clientes. Quantas empresas você conhece que tem este esquema? Esquema que não faz estas coisas. Porque fazer estas coisas, volto a repetir, é suicídio coletivo. Assustar clientes, mentir para clientes, perder clientes, é suicídio coletivo, porque você fez todo um esforço para ter um determinado resultado e joga esse resultado fora. É inteligente isso. Desculpe a expressão, mas a empresa que é cega ou burra comercialmente não resolve o seu problema com treinamento. Ou muda a cabeça para poder melhorar o poder de decisão, né, tomar decisões mais corretas, ou vai continuar fazendo coisas inconvenientes. O que é um bom esquema de vendas também? Um bom esquema de vendas é aquele que sabe a todo instante quanto é que está deixando de vender. Porque ele não mede só resultado. Porque a maioria das empresas só mede quanto está vendendo. Não mede quanto está deixando de vender.
não sabem medir resultados. Agora, o que nós temos que corrigir para vender mais? É o resultado? Não, o resultado é consequência. Nós temos que modificar, que melhorar, é o trabalho, é o desempenho, são os desempenhos que têm que ser mexidos. Se eu não tenho nenhuma estatística sobre o trabalho realizado, como é que eu vou mudar o trabalho realizado? Senhores, em vendas, o que não tem número não existe. Se não tem número, não existe. Não vai ser sem números, sem estatísticas, que você vai poder melhorar os seus resultados. Um bom esquema que vende descobre e desenvolve talentos comerciais. Cria, dentro das suas próprias linhas, processos de desenvolvimento de talentos. Treina, recicla, desenvolve, melhora pessoas. Se você não está fazendo isto, você vai ter sempre que ir ao mercado buscar talentos. Então, um bom esquema desenvolve, descobre e desenvolve talentos. Um bom esquema de vendas não sobrevive num ambiente inconveniente. Já vimos isto, né? Então, comercialmente correto, o ambiente comercialmente correto possibilita ao gerente trabalhar corretamente. Nenhum supergerente sobrevive ou é competente a um esquema de vendas incorreto dentro de uma empresa. Nenhum. Nenhum vendedor sobrevive a um gerente incompetente. Não tem como. Normalmente as indústrias são muito competentes e investem muito e são realmente competentes nos seus processos de fabricação. E ali, todos raciocinam como poderemos produzir, fabricar cada vez melhor. Normalmente a indústria, com exceções, é claro, mas ela não tem o mesmo espírito, o mesmo foco, não dá a mesma importância, não dá a mesma ênfase à sua área comercial, que parece que é um patinho feio, que tem que existir. Não é bem por aí, senhores. Não é por aí que nós vamos fazer um esquema que vende. Já vimos, um esquema que vende tem que ter processo de pré-venda e de pós-venda, para poder apoiar o ato da venda. Porque sem isto, é muito esforço para pouco resultado. É muito dinheiro gasto para pouco retorno. Tudo bem? Então vejam, o esquema que vende, recapitulando, tem um esquema de remuneração correto. Segundo, sabe quanto está deixando de vender. Terceiro, valoriza corretamente a área comercial. Quarto, não atrapalha a ação dos vendedores. Quinto, tem um pré e um pós-venda eficazes, que ajudam a vender. Muito bem, este é o nosso tema de hoje. Tudo bem? E queremos terminar com aquele nosso slogan de sempre, que jamais esqueceremos, né? Que terminaremos sempre com ele. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, jamais duvide do seu sucesso. Então nós vamos ao nosso primeiro tema, que, bom, como não podia deixar de ser, é planejamento. Muito importante que nesta atividade de vender haja planejamento. Você vai me dizer, bom, mas eu não gosto de planejar, eu nunca planejei, eu nunca precisei planejar. E alguns veteranos de vendas talvez até lhe digam, não, que negócio de planejar é besteira, eu nunca planejei, estou vendendo. Cuidado. Muito importante ouvir conselhos, mas é preciso ter muito cuidado com os conselheiros. Porque há muita gente que, por não saber fazer, não sabe valorizar. Com certeza você não conhece ninguém, em nenhuma profissão, nenhuma, que tenha sucesso, tenha tido ou tenha sucesso, ou venha a ter sucesso no futuro, que não tenha disciplina. Sem disciplina não se vai a lugar nenhum. Não aquela disciplina chata, desagradável, que aborrece, que incomoda. Não. Uma disciplina feita com prazer de fazer, porque nos ajuda
a vencer dificuldades. O planejamento em vendas, ele se confunde muito com o pré-venda. É a preparação para a venda. Quando você planeja a venda, quando você planeja a sua atividade, você tem que responder, e nós vamos ver ao final, toda esta listagenzinha simples, mas muito importante, das perguntas que nós temos que responder quando vamos planejar alguma coisa. Eu tenho certeza que se você um dia já foi convidado para ser padrinho ou madrinha de casamento, você começou a planejar tudo o que você ia fazer desde o momento que você foi convidado. Com certeza. Ou se você gosta de pescar, você vai planejar a sua pescaria com meses, no mínimo semanas de antecedência, porque você sabe, nada pode dar errado. Se nessas atividades que não são tão importantes assim para o nosso bolso, para o nosso futuro, nós planejamos tudo porque não pode nada dar errado, vamos planejar também com prazer, o mesmo prazer, a nossa profissão e o nosso trabalho. Então, o planejamento em vendas se confunde muito, como eu já disse, com o pré-vendas. Isto é, tudo o que você faz antes do ato de vender. Ou antes de você atender o seu cliente na sua loja, ou antes de você chegar do seu cliente quando você vai à rua. Você com certeza já viu esportistas, antes de entrarem na sua quadra, ou na sua pista, ou no seu campo, enfim, antes de irem praticar o seu esporte, ou numa piscina, você viu perfeitamente que eles não fazem estas atividades feito uns malucos, não. Antes de praticar esporte, eles precisam fazer duas coisas. Eles precisam fazer aquecimento e precisam fazer alongamento. Por quê? Porque eles precisam preparar os músculos do seu corpo para o esforço que o seu corpo vai ser exigido. Porque a tendência dos nossos músculos é a inércia. Em outras palavras, sempre que você não está forçando o músculo, ele está em posição de descanso. A mesma coisa acontece com o nosso cérebro. Por ser um músculo, ele também não está ativo ou ativado em toda a sua dimensão o tempo todo. É preciso que nós aprendamos a fazer com que este músculo esteja preparado para o nosso sucesso. O vendedor tem que acreditar em várias coisas, mas acreditar mesmo, sem nenhuma sombra de dúvida, porque qualquer que seja a dúvida que ele tenha, ele pôs tudo a perder. Primeira coisa que você tem que aprender, diga para você mesmo, eu tenho um ótimo produto. Você tem que acreditar que o seu produto é o melhor produto do mundo. Você tem que acreditar nisso. Ah, mas professor, tem o outro produto não presta. Não é seu, não presta. Você não tem que falar mal dele, mas você tem que acreditar no seu. Você não tem nada contra o outro produto, você tem a favor do seu. É coisa completamente diferente. Se você acreditar piamente no seu produto, cegamente no seu produto, sabe o que vai acontecer? Você não vai explicar o seu produto, você vai vender o seu produto. Porque, senhores, nós estamos procurando erradamente argumentos que vendem. Argumentos não vendem. Quem vende somos nós. Quem vende somos nós. Quem vende é você. É a sua crença, é a sua energia, é a sua vontade de vencer, é a sua certeza de que o seu produto é o melhor produto do mundo. Tem que acreditar nisto, cegamente. Nós temos acompanhado vendedores que têm 3 ou 4 ou 5, até mais produtos no seu rol de produtos para vender, para oferecer para o cliente, e eles vendem ou oferecem sempre só os mesmos 2 ou 3. Por que não oferecem os outros? Por causa disto. Eles não acreditam nos outros produtos. Nosso tema hoje é o seguinte: você tem 3 maneiras diferentes para falar de uma mesma coisa. Vou repetir.
você tem 3 maneiras diferentes para falar de uma mesma coisa. Eu sei que neste momento este tipo de explicação é um pouco confuso, fica difícil de entender, mas calma. À medida que eu for explicando, você vai vendo que isto é extremamente fácil, tranquilo. Os exemplos vão tornar muito simples e muito agradável esta explicação aparentemente confusa. Todas as vezes que eu falo das características de alguma coisa, eu vou usar o verbo ter no presente. Eu vou dizer tem. E como é que eu posso exemplificar? Então vamos lá. As características de uma cadeira. Então eu posso dizer, esta cadeira tem tecido, esta cadeira tem enchimento, esta cadeira tem braços, esta cadeira tem rodinhas, ela tem parafuso, ela tem 4 pernas, ela tem assento, ela tem encosto, ela tem plástico. Veja, é muito simples. Eu só estou dizendo aquilo que eu estou vendo. É tão simples quanto isso. Então, quando eu falo das características de alguma coisa ou de alguma pessoa, eu estou descrevendo esta pessoa. Só, simplesmente. Ou esta coisa. Então, eu uso o verbo ter no presente. Eu digo tem. Você acredita que uma pessoa compre uma cadeira só porque ela tem encosto? Ou só porque ela tem assento? Ou só porque ela tem braço, enfim, por causa das características do produto? Acredita? Não acredite. Não compra. Nós não compramos nada por causa das características desta coisa. Na realidade, o que acontece na prática é que toda vez que você vai para o seu cliente e fala tem, você está desvendendo. Você está criando objeções para você. Então, primeira maneira de falar de qualquer coisa é através das características. Eu estou dizendo tem e estou descrevendo o que eu vejo, achando que estou vendendo. Só que eu quero que o meu cliente escute o que eu estou dizendo e pense em outra coisa. Só que ele não pensa no que eu quero. A cabeça dele é dele, não é minha. Ele vai pensar o que ele quiser. E ele pensa uma daquelas 2 coisas, normalmente, uma daquelas 2 coisas que eu falei para você. Primeiro, ele pensa, deve ser caro a beça, porque se tem tudo isso, é muito caro. Segundo, puxa vida, mas eu vivi até hoje sem isso, será que eu preciso disso? Hoje nós vamos tratar de um importantíssimo tema também, que se chama autotreinamento. E queremos, para começar a tratar desse tema, fazer uma pergunta para você. Quem você acha que pode fazer de você um grande vendedor? Vou repetir a pergunta. Quem você acha que pode fazer de você um grande vendedor? Você acha que o seu gerente pode fazer isso? Não pode. A sua mulher ou o seu marido? Não podem. O seu pai ou o seu filho? Não podem. O vizinho? O cliente? Ninguém pode fazer isso. Só há uma pessoa capaz de fazer isto na sua vida. É você. Esta atividade você não pode delegar para ninguém. Ou você faz ou ninguém faz. Eu quero lembrar aqui de um filósofo muito importante, que eu tenho certeza que você conhece, é o Snoopy. Você conhece o Snoopy? Pois é, o Snoopy tem algumas tiradas filosóficas muito inteligentes. Uma delas é a seguinte, ele diz assim, se ontem eu era um cachorro, se hoje eu sou um cachorro, muito provavelmente amanhã, isso aí, serei um cachorro. Vamos adaptar isto para vendas? Se ontem eu era um bolha, se hoje eu sou um bolha, muito provavelmente amanhã serei um bolha. A menos que eu faça alguma coisa por mim. A menos que você trabalhe você. A maioria dos vendedores entende que treinamento de vendas é só prática. Eu escutei esta mentira há mais de 40 anos. Ah, o que é isso? Não precisa. A gente aprende a vender vendendo. É mentira. Você não aprende a vender vendendo. Porque você não aprendeu a andar andando. Você aprendeu a andar quando aprendeu a não cair. Quando você se corrigiu, você saiu andando.
Você não aprendeu a dirigir dirigindo. Você aprendeu a dirigir quando corrigiu seus erros e não batia mais nas árvores. Então, nós só aprendemos quando nos corrigimos. E eu quero dar a você 10 ideias para que você pratique autotreinamento. 10. Não tente praticar as 10. Não é inteligente e é complicado. Escolha uma delas. Mas é muito importante que você tome nota de todas elas. Embora a gente vá colocar na tela todas elas, mas é muito importante que você escreva, para que você memorize bem quais são elas. O que era vender quando nós tínhamos altos índices de inflação? Vender era simplesmente ter 2 tabelas de preço. Vender era a atividade mais fácil do mundo. Era só dizer para o cliente, compra hoje que amanhã é mais caro. E o cliente comprava. O preço era o nosso grande aliado. O preço vendia. E quanto maior fosse a diferença da tabela de hoje para a tabela de amanhã, mais rapidamente a coisa acontecia. Porque ninguém tinha noção de preço de nada. Então, começar em vendas, praticar vendas e até vender, era uma coisa muito fácil de fazer, qualquer um podia fazer. Tanto que todos nós conhecemos histórias de pessoas que só começaram em vendas porque não tinham outro talento, outra capacidade, ou talvez até outra alternativa. Nós até brincamos com isso, dizendo, né, que o cidadão que não deu para nada vai ser vendedor. A gente chama do Jaque. Jaque não deu para nada, vai vender. Assim de Jaque. Todos sobreviveram maravilhosamente bem. Por quê? Porque o preço vendia. Antes da entrada do real, eu tive inclusive a oportunidade de montar um quadro de vendas para um plano de saúde. E o que acontecia? Acontecia que do dia 1º até o dia 29, eu tinha 0 vendas. No dia 30, eu tinha 200 vendas. Por quê? Porque no dia 1º subia a tabela. Então, eu fiz uma tabela para subir dia 11, outra tabela para subir dia 21, outra tabela para subir dia 1º. E eu vendia um pouquinho dia 10, um pouquinho dia 20 e um pouquinho dia 30. Quem vendia? Era o vendedor? Não. Era a tabela de preço. Ninguém treinava, nem sequer respeitava, vou treinar, nem sequer respeitava o vendedor. Muito empresário achava que para vender era a coisa mais fácil do mundo, e realmente era, né? Um empresário, uma ocasião, inclusive, me dizia, professor, eu não aguento nem os meus vendedores, quanto mais os dos outros. E uma outra empresária me dizia, professor, o senhor fala de vendas com tanto orgulho, até parece que para ser vendedor precisa ser alguém muito extraordinário, precisa ter características muito especiais. Eu digo, não, minha senhora, não precisa não. Se não babar na gravata, a senhora põe para dentro. Agora, cuidado que vai babar no talão de pedido, né, minha senhora? Claro que precisa ser especial, claro que precisa ser diferente. Qualquer um pode ser artista, qualquer um pode ser cantor, qualquer um pode ser o que quiser. Por que qualquer um pode ser vendedor? Não é verdade. Não é para qualquer um. A nossa profissão é uma profissão muito especial. Muito especial. Nós vamos hoje tratar de um assunto importantíssimo na nossa profissão, que é quase que um tabu na nossa profissão e que se chama ética. É absolutamente necessário, indispensável que sejamos éticos. Então vai aqui um conselho muito importante na nossa profissão. Jamais minta para o seu cliente. Vou repetir, jamais minta para o seu cliente. Jamais. Se o seu pedido depende de uma mentira, não faça o pedido.
Puxa, professor, mas eu preciso do pedido. Não faça. Você precisa muito mais do cliente do que do pedido. E se você for ético com o seu cliente, se você fizer a ele aquilo que você gostaria que fizessem com você ou para você, com certeza você pode até não vender hoje, mas este cliente acabará comprando de você. Então, não minta, jamais, de maneira nenhuma. Outro dia, numa palestra, uma senhora me dizia, pô, professor, mas uma pequena mentirinha. Eu digo, não tem mentirinha. Não existe mentirinha. Existe mentira. Porque esse negócio de ligeiramente grávida, esse negócio é só para música. Meio honesto não existe. Ou é ou não é. Ou está ou não está. Ou é ético ou não é ético. Algumas empresas, infelizmente, pressionam tanto os seus vendedores e ameaçam com tantas punições se os vendedores não venderem, que a própria empresa joga contra si mesma, porque joga contra a ética. Porque o vendedor, para se salvar, para poder continuar empregado, acaba forçando situações. Não é inteligente, pelo contrário, é completamente estúpido, é fora de questão. Não faça isso. Jamais. Você não tem que mentir, não, você tem que saber trabalhar. Na hora que eu não falo de características, mas falo de utilidades, eu estou sabendo trabalhar. Eu, tecnicamente, estou fazendo o meu melhor. Mas isso não significa absolutamente que eu estou enganando alguém ou induzindo alguém ao erro. Não. Meus amigos, ética é um tema que nós poderíamos ficar aqui horas e horas e horas falando. Porque é absolutamente necessário. O nosso programa de hoje vai tratar das necessidades. Este é um tema importantíssimo para nós. Por quê? Porque essa palavra necessidade, ela é absolutamente indispensável, ela é básica, ela é o pressuposto de tudo na nossa vida. Por que compramos? Por que compramos camisas? Por que compramos anúncios? Por que compramos automóveis? Enfim, por que compramos? Compramos por necessidade. E a necessidade é que faz as pessoas se mexerem, é que faz com que as pessoas tenham que comprar. As pessoas gostam de comprar. Primeiro, porque dá poder. E segundo, porque atende uma necessidade, resolve um problema. Então, como é que nós vamos definir aquele gerador de lucros que nós já tratamos? Aquele que vai ao cliente não para vender, mas para atender ao cliente. Nós definimos da seguinte maneira: gerar lucros é a arte de identificar e atender necessidades, gerando benefícios para todos continuamente. Repito, gerar lucros é a arte de identificar e atender necessidades, gerando benefícios para todos continuamente. Quando nós falamos para todos, nós não queremos dizer só para você, vendedor, não. Muito importante que você tenha na sua mente, que você pense, lembre sempre, que gerar lucros é gerar lucros para o seu cliente, gerar lucros para a sua empresa e gerar lucros para você. Se um dos três não tiver lucros na transação que você fizer, pode ter certeza, esta transação está fadada ao fracasso. Ela não terá continuidade. Daí a importância da ética. Veja, há uma porção de coisas que nós vamos tratando nesses programas e que se somam. Elas estão ligadas umas às outras. Muito ligadas. Então, vamos repetir. Gerar lucros é a arte. Por que que é a arte? Porque nada se repete. O mesmo artista não canta a mesma música duas vezes da mesma maneira. O mesmo pintor não pinta o mesmo quadro duas vezes da mesma maneira. Nenhum de nós pode vender como o outro vende. Como eu sei fazer, é o meu jeito.
mas eu não sei fazer do seu jeito. Você tem que aprender a fazer do seu jeito. Então é arte. Só você saberá fazer dessa maneira. Não tem fórmula, tem formas. E hoje vamos tratar de um outro aspecto. Muito importante, mas muito importante. Sabe o que é? O idioma que vende. Ele é muito importante pelo seguinte, porque a maioria das pessoas entende que vender é falar. Não é verdade. Vender não é falar. Nós já vimos, vender é muito mais ouvir do que falar. Mas, mesmo quando vender tem que se falar, não é o idioma que você aprendeu na sua casa que é o idioma que vende. Porque você aprendeu a falar português, como eu, porque na nossa casa falava-se, os nossos pais falavam ou falam português. O idioma a gente aprende por ouvir e a gente acaba falando por imitação. Tudo que nós ouvimos, aprendemos e repetimos. Só que os nossos pais não nos ensinaram a falar para vender. Nossos pais nos ensinaram a falar para conversar. Então nós vamos ver hoje que o idioma que vende não é o idioma de conversar. Não. Muita gente não tem esta noção. Muitos de nós acham que quando está falando com o cliente, fala exatamente da mesma maneira do que quando está falando com um amigo ou com um familiar. Não é verdade. O médico, quando está falando com o paciente, ele não fala exatamente igual quando fala com um familiar seu, com um amigo seu. Não. Ele, quando está falando com o paciente, ele tem um linguajar, um idioma, entre aspas, um idioma do médico. O advogado também, exatamente a mesma coisa. Ele não fala com o seu cliente exatamente como fala quando está falando com um amigo ou com um familiar. Não. Quando ele está falando com o cliente, ele tem uma linguagem própria, própria do seu trabalho. Vendas têm um idioma, o idioma que vende. Então, hoje, nós vamos ver quais são as palavras que fazem a cabeça do cliente trabalhar positivamente. Antes, porém, por favor, não se esqueça nunca, ética. Jamais minta para o seu cliente. Na hora que o médico está usando as suas técnicas e as suas táticas, na hora que o advogado está usando as suas técnicas e as suas táticas, eles não estão sendo antiéticos, eles simplesmente estão sendo competentes. E hoje, conforme prometemos, vamos tratar do idioma que não vende. Ou pior ainda, o idioma que desvende. E com certeza você vai identificar uma porção de vezes nestas palavras que desvendem, expressões que desvendem, você com certeza vai identificar você mesmo e, mais ainda, pessoas que você encontra quando você entra em lojas, por exemplo, ou que visitam você para lhe vender alguma coisa e que usam essas palavras. Pois muito bem, este idioma é o que desvende. É um processo de reeducação. Não é fácil se reeducar. Por quê? Porque você tem condicionamentos, você tem hábitos, vícios, maneiras de falar que se repetem. Nós, inclusive, identificamos pessoas por certas expressões, porque são jargões que elas usam sempre. Alguns artistas, inclusive, procuram se destacar através exatamente desses jargões, dessas chamadas. Políticos também fazem isso. Então, o idioma que nós falamos é o idioma que a gente usa toda hora, né? Claro, não é o idioma que vende. Então, eu quero tratar do primeiro grande problema do idioma que não vende. É o seguinte:
o verbo no modo condicional. Gostaria, poderia, faria, seria, teria. Isto é um pecado gravíssimo, gravíssimo, que nós cometemos no ato da venda. Por que fazemos assim? Primeiro porque aprendemos a falar assim. Todo brasileiro fala assim. Você liga para qualquer pessoa, por favor, eu preciso falar com o senhor Botelho. Quem gostaria? A pergunta é fatal, toda hora, em todo lugar. Televisão você vê toda hora o entrevistado, o entrevistador dizer, eu gostaria de saber, e o outro responde, eu gostaria de dizer. Porque isto é a maneira tradicional. Por que fazemos isso também? Primeiro porque aprendemos assim, ouvindo, né? Lembra? Segundo, porque a gente acha que é simpático. Realmente é simpático. Só que custa a venda. É uma simpatia cara, né? Ser simpático não significa necessariamente usar o verbo no condicional. Eu posso ser simpático e ser positivo. Perfeitamente. É totalmente possível. Hoje vamos tratar de um aspecto também, claro, muito importante, o comportamento que vende. Porque há um comportamento que vende. Como há o idioma que vende, há também o comportamento que vende. Então, nós temos que ter o comportamento correto. O comportamento que temos na frente dos nossos amigos, quando sentamos de qualquer maneira, quando falamos de qualquer maneira, ou em casa, não é o mesmo comportamento que nós temos que ter na frente do cliente. Há coisas que vendem, comportamento que vende. O contrário desvende. Aqui nós não vamos ter que tratar do comportamento que desvende, porque é só fazer exatamente o oposto e você estará desvendendo. O que não era verdade no idioma que vende e o idioma que desvende, porque eram coisas completamente diferentes. Aqui não. Aqui o oposto é o negativo. Exatamente o contrário é o negativo. Então vamos ao comportamento que vende. Primeira dica importante: olho no olho. Olhe no olho do cliente. É muito importante que o cliente olhe nos seus olhos, porque ele lê você por dentro nos seus olhos. Nenhum de nós gosta de pessoas que não olham nos nossos olhos. Nós achamos que as pessoas que não olham nos nossos olhos, que baixam os olhos, que fogem, que, enfim, não nos enfrentam, na realidade, elas estão nos escondendo alguma coisa. Elas estão tendo alguma coisa que não querem nos dizer. Elas estão nos escondendo algo. Olhar no olho é mostrar o seu interior, com uma grande vantagem. Você está vendo o olho do cliente, você também está percebendo o que o cliente está pensando pelo olhar dele. Vamos brincar um pouquinho com isto, apenas como exagero de força de expressão. Mas é muito importante para ficar gravada esta primeira sugestão. É o seguinte, você tem que olhar no olho e ver na nuca. Você tem que ver mais do que o olho mostra. Só com o seu poder de observação, a sua sensibilidade, é que você pode ler dentro do cliente. E é através dos olhos dele. Não é à toa que já se diz há séculos, né, que os olhos são o espelho da alma. É verdade. Então, olho no olho. Quer desvender, não olhe no olho do cliente. Quer vender, olhe sempre nos olhos do cliente. Segunda sugestão importante no comportamento que vende: rapidez de raciocínio. Hoje vamos tratar de um aspecto importantíssimo, que é preço. A maioria das empresas que me chamam, me chamam por causa do problema de preço. Professor, o nosso vendedor não sabe trabalhar preço. Professor, o nosso grande problema é preço. Falo com o vendedor e ele me diz, professor, o nosso único problema é preço, não temos nenhum outro problema. O que dificulta a sua venda? É só preço. Mas é só preço, só preço.
Nada mais. Olha, professor, no mais o meu produto é ótimo, sensacional, eu acredito no meu produto, eu acredito em mim, olha, aquele negocinho dos 5 exercícios é ótimo, mas a proposta é que pega. Preço é um problema sério. Sabe, qualquer que seja o preço, o cliente, como o senhor diz, traz aquele japonesinho chato, o senhor tá caro. E o senhor tá caro é muito chato. Como é que lida com o senhor tá caro? Lidar com o senhor tá caro é provar para o cliente que você levou junto com você, o senhor tá barato. É o outro japonesinho. Brincadeira. Como é que nós lidamos com o preço? Ou melhor, por que não sabemos lidar tão bem com este problema do preço? Sabe por quê? Porque quando nós tínhamos altíssimas inflações, vender era discutir preço. Mas como você tinha 2 preços, e o segundo era sempre muito mais alto que o primeiro, e quanto maior fosse a diferença, melhor, né? Nós íamos aos clientes para dizer o seguinte: compra hoje que amanhã é mais caro. Nós dizíamos para o cliente: hoje é 10, amanhã é 18, ou 20. O cliente, claro, comprava rapidamente. Lógico. Por quê? Porque o cliente não sabia o preço de nada. Não podíamos dizer o preço que nós quiséssemos. Não podíamos inventar a tabela que nós quiséssemos. O preço era o nosso grande aliado. Ele vendia, não nós. Uma ocasião eu montei um plano um guarda de vendas para um plano de saúde, e aconteceu o seguinte fenômeno: do dia 1º até o dia 29, eu não tinha nenhuma venda. No dia 30, eu tinha 200 vendas. Por quê? Porque o preço subia dia 1º. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma tabela para subir dia 11, outra tabela para subir dia 21, outra tabela para subir dia 1º. E aí eu vendia um pouquinho dia 10, um pouquinho dia 20 e um pouquinho dia 30. Tinha vendedor? Não. Tinha o preço que vendia. Só. O vendedor nada mais era do que tirador de pedidos. Tirávamos pedidos e estava resolvida a nossa problemática toda. Era só saber tirar pedido. Era só saber dar susto. E este argumento valia para Alberto e Zeferino, de A a Z, qualquer cliente, o argumento era o mesmo. Compra hoje que amanhã é mais caro. Qualquer loja que você entrava, dizia: quanto é essa camisa? É tanto, mas amanhã aumenta de preço. Aproveita porque segunda-feira muda. E, enfim, era só este o papo em todos os lugares. Hoje, nós não temos mais o argumento do preço. Ao contrário. Hoje, o grande problema é o preço. Não que ele em si seja um problema. É porque nós estamos condicionados a que preço era uma situação positiva. Não se precisava trabalhar preço. Pelo contrário, o trabalho que se fazia era para vender. Então, hoje é exatamente o contrário. Hoje vamos tratar de um assunto também, claro, como todos esses outros, muito importantes. Nós vamos tratar de metas e controles. Alguns vendedores nos dizem: puxa, professor, mas esse negócio de meta é muito chato. Meta cansa a gente, é uma cobrança, porque a empresa impõe metas para nós. Algumas empresas ainda impõem metas para os seus vendedores. Por que temos que ter metas? Meus amigos, tudo na vida tem que ter um fim, um objetivo. A meta nada mais é do que um objetivo. Agora, ela tem que ser colocada de maneira correta, inteligente. E, principalmente, ela tem que ser coerente com a situação que está sendo vivida. Exemplo: se um vendedor vende um pedido por dia, em média, uma meta de passar a vender 3 ou 4 é um desafio? Não. Não. É uma utopia. É uma mentira. Não tem sentido nenhum. O vendedor que vende, vamos dizer, 10 mil reais mês, é uma meta colocar para ele que ele vai passar a vender 30 a partir de amanhã ou do mês que vem? É meta? Não. É meta quando a empresa, por exemplo, precisa vender 100 unidades ou 100 mil, não importa, 100. E ela tem 10 vendedores, ela divide os 100 por 10 e diz que cada um tem que vender 10. É meta? Não. É desafio? Não. Tudo isto é utopia.
Por quê? Porque não motiva, porque não desafia, porque não acrescenta. É importantíssimo ter metas. É muito importante que você tenha desafios. Nós vivemos de desafios. É muito importante ter desafios. Mas desafios que sejam coerentes e que sejam crescentes. Não é de 1 para 10. É de 1 para 1, qualquer coisa. Para 2, para 3, para 5, para 7, para 10. Então, estabelecer metas é extraordinariamente importante, saber estabelecer metas. Mas isso é um problema que nós vamos deixar para que os diretores, gerentes, supervisores de empresas pensem. Vamos pensar nas nossas metas como vendedores. Será que importante realmente é a meta de vendas? Será que é? Por que que nós temos que ter metas de vendas? O tema de hoje chama-se autodesafio. E o que é o autodesafio? O autodesafio nada mais é do que você ter para você mesmo algo muito importante, algo que faça você realizar, produzir, se energizar. Não há nenhuma história de sucesso em vendas, nenhuma. E eu estou lhe dizendo isto com 43 anos de experiência. Não conheço até hoje nenhuma história de sucesso de alguém que tenha conseguido realizar algo espetacular em vendas, que tenha virado o jogo todo, que tenha feito do fracasso um sucesso, que tenha feito da dor uma esperança, enfim, pessoas que viraram a história, que mudaram a sua própria história, sem que tivesse atrás desse sucesso profissional algo pessoal, algo muito importante para si mesmos, para ser realizado. Não há nenhuma história, nenhuma possibilidade de você conseguir vencer nesta profissão apenas com a técnica, apenas com o conhecimento do produto, o conhecimento do mercado, o conhecimento dos concorrentes. Tudo isto é importantíssimo, claro, é importantíssimo, porque dá a você mais segurança, aumenta o seu grau de confiança em você mesmo. Mas o sucesso está dentro de você. É no seu desafio, é no algo que você escolhe como importante para você, que você elege, diz assim, eu quero tal coisa. Eu quero ser o melhor vendedor da minha empresa. Eu quero ter um patrimônio maior. Eu quero fazer uma viagem com a minha família de férias. Eu quero trocar o meu carro. Eu quero dar uma escola melhor para os meus filhos. Qualquer coisa desse tipo. O importante é esta frase, eu quero. Mas este eu quero tem que estar dentro do coração. Tem que ser muito importante. Muito. Então, não há, eu não conheço e provavelmente você também não. Não é só em vendas, não é só em vendas, é em todas as profissões. É o empresário que tem o seu sonho para realizar, é o jogador de futebol, é o artista, é o vendedor também. Não é o desafio profissional que nos faz vencer na vida. O que nos faz lutar para sermos vencedores é o desafio pessoal. É algo que você dá para você, que você acredita, que você faz com um amor, que faz você acordar todo dia com o olho brilhando e você dizendo para você mesmo, obrigado, Senhor, eu tenho mais um dia para realizar o meu sonho. Qual é o perfil do vendedor do ano 2000?
Por que as empresas estão cada vez mais exigentes? Por que o porteiro da indústria tem que estar informatizado? Por que o assessorista do hotel tem que ser bilíngue? Enfim, por que o nível cultural mínimo é cada vez mais alto? A empresa exige cada vez mais. Por várias razões. Primeiro, porque ela precisa reduzir custos. E pessoas que têm cultura trabalham melhor, reduzem custos, trabalham de maneira mais produtiva. Então, cultura é muito importante. Então, quanto mais você tiver de cultura, com certeza, melhor você está no mercado de trabalho. É uma exigência, reduzir custos. A outra é a necessidade de participar de mudanças. As mudanças exigem capacidade mental, rapidez. E as pessoas que estão dispostas a mudar, que têm um nível cultural diferente, normalmente são mais ágeis na mudança. A empresa precisa também mais seriedade das pessoas no trabalho, precisa mais comprometimento das pessoas, precisa de mais criatividade das pessoas. E tudo isto faz com que, tudo isso porque ela precisa sobreviver, lógico. Não há nenhuma exigência pela simples exigência. É que o mercado cada vez mais exige. Se a sua empresa não for exigente e você for ao mercado e você não levar uma boa imagem dela, já pensou o que pode custar a ela? Então, ela tem que ser cada vez mais exigente. Há pessoas que não se adaptam e reclamam, puxa, mas para que isto? Por quê? Por causa de todas as razões. Ela precisa reduzir custos, ela precisa ter uma imagem formidável no mercado, ela precisa de pessoas mais comprometidas, mais criativas, tudo isso é necessário. Então, ela tem que ser exigente. Eu vou dar a você um exemplo, que é o seguinte. Eu fiz uma seleção de vendedores para uma cervejaria, uma grande cervejaria nossa. E quais eram as exigências para vender cerveja? Você vai me dizer, poxa, mas para vender cerveja precisa de alguma exigência excepcional? Pois esta cervejaria exigia que o vendedor dela, e exige, que o vendedor dela tenha superior completo. Acredite, superior completo. Segundo, no mínimo 2 idiomas. Informatizado. E eu perguntava para o diretor desta cervejaria, ô meu amigo, mas o cidadão vai ter que falar inglês lá no bairro, lá longe, ou na favela, ou na birosca? Você quer ficar rico? Aprenda a vender bem. Por que isto é verdade? Porque no passado, nós todos, vendedores, não éramos importantes para as empresas. Conforme nós já dissemos aqui, quem vendia não éramos nós. Quem vendia era o preço. Compra hoje, que amanhã é mais caro. E o cliente comprava. Isto não é preciso nada muito estudo, nada muito sério, nada muito profundo para fazer. Qual a consequência disto? A empresa não nos dava valor algum. Porque para fazer isto, realmente não era preciso treinar, investir em nós, ou seja, nos preparar para tarefas mais difíceis, porque realmente não era difícil. Me lembro de ter montado um quadro de vendas para um plano de saúde, antes do real, né, desta nossa nova moeda, e do dia 1º ao dia 29, eu tinha 0 vendas. No dia 30, eu tinha 200 vendas, porque dia 1º subia a tabela. Aí eu fiz uma tabela para subir dia 11, outra tabela para subir dia 21 e outra tabela para subir dia 1º, e eu vendia um pouquinho dia 10, um pouquinho dia 20, um pouquinho dia 30. Tinha vendedor? Não. Tinha o tirador de pedido, que ia buscar o pedido porque o preço ia subir. Hoje, como é que é? Hoje é completamente diferente. O que foi ser vendedor? Foi ser tirar pedido.
O que é ser vendedor? É servir o cliente. É gerar lucro para o cliente, é gerar lucro para a sua empresa e é gerar lucro para você. Esta é a nossa profissão. Então é completamente diferente. E por ser completamente diferente, o mercado não está equipado, preparado para atender estas novas exigências. Porque durante 40 anos, em que nós tivemos o preço como vendedor, nós na realidade não estávamos nos preparando para esta nova realidade. Consequência, nós não temos hoje no mercado grandes profissionais. Saiba de uma coisa, as empresas procuram hoje grandes profissionais de vendas e pagam a peso de ouro, porque são aves raras. Quando nós fazemos uma seleção de vendedores, o que nós encontramos no mercado? Nós encontramos normalmente, basicamente, dois perfis de pessoas. Primeiro, aquele veterano que está condicionado a que preço é um grande problema, porque antes vendia e hoje já não vende, e ele não sabe como lidar hoje com esta mudança. Então, ele não está preparado para o hoje. Ele é um profissional que infelizmente parou no tempo. As coisas mudaram e ele não. O outro perfil que nós encontramos é o novato,